Por que a Rússia tem cada vez menos russos? Problemas demográficos históricos têm sido agravados por fenômenos globais, mas também pela pandemia e pela guerra com a Ucrânia. Combinação de problemas históricos com fatores globais, pandemia e guerra amplifica a crise de natalidade russa. Fonte Gente Imagens via BBC. Combinação de problemas históricos com fatores globais, pandemia e guerra amplifica a crise de natalidade russa. Foto Jet Imagens via BBC. Quando o presidente russo Vladimir Putin discursa em público, um dos temas que ele menciona é como fazer a Rússia aumentar sua população. O futuro e a perspectiva histórica da Rússia depende de quanto de nós houver, disse Putin em seu pronunciamento do Estado da União em janeiro de 2020. Gostaria de começar o ponto principal do meu discurso com a demografia de quantas crianças nasceram em famílias russas daqui a 5 ou 10 anos. Há hoje quase 147 milhões de nós, mas entramos em um período demográfico muito difícil. Nos 3 anos que passaram desde este discurso de Putin, um conjunto de fatores fez o país perder entre 1 e 2 milhões de pessoas, a depender das estimativas. E o número de nascimento de russos é menor do que o número de mortes, o que significa que não tem havido crescimento natural da população. A Agência Populacional da ONU projeta que, com a baixa natalidade em 2050, a Rússia pode ter, num cenário conservador, 10 milhões de pessoas a menos do que tem hoje. Problemas demográficos históricos têm sido agravados por fenômenos globais, mas também pela pandemia e pela guerra com a Ucrânia. A seguir, entenda como por trás disso estão tanto desafios de natalidades comuns a vários países do mundo, quanto o problema bem específico da Rússia. Da Segunda Guerra à Guerra Fria. Começando pela história recente repleta de eventos que tiveram impactos diretos sobre a natalidade. Na Segunda Guerra Mundial, nenhum país do mundo perdeu tantas vidas quanto a antiga União Soviética, que incluía a Rússia. Foram entre 24 milhões e 27 milhões de mortes de civis e militares soviéticos. Foi também um período em que poucas crianças nasceram no país. Segundo dados citados pelo próprio Putin, a taxa de natalidade em 1943 era de apenas 1,3 filhos por mulher. Do período pós-guerra trouxe o aumento das taxas de natalidade, assim como no resto do mundo, mas essas taxas não se sustentam por muito tempo. Estagnaram nos anos 60 e despencaram no final da década de 1990, depois do colapso do regime soviético e da crise econômica que afetou a Rússia. Esses eventos acabaram tendo impactos nas gerações seguintes, segundo explicou o demográfico Alexei Rakisha ao serviço russo da BBC. O exemplo entre as mulheres com idade fértil, se não tiver ocorrido na queda drástica de natalidade no fim dos anos 90, estima-se que o país teria até 2030 40% a mais dessas mulheres. E além de haver naturalmente menos pessoas com idade reprodutiva, essas pessoas estão tendo menos filhos. O resultado é que a última vez em que a natalidade teve um crescimento sustentado de vários anos foi no início dos anos 2000. Desde 2015 ela tem caído sem parar. Incentiva a natalidade. Desde que foi eleita na década de 2000, Vladimir Putin implementa medidas econômicas para estimar os russos a terem mais filhos. A mais importante delas foi batizada de Matis Capital, que prevê subsídios para a família com 2 ou mais crianças, combinação de problemas históricos com fatores globais, pandemia e a guerra amplifica a crise de natalidade russa. Foto IPA via BBC. Combinação de problemas históricos com fatores globais, pandemia e guerra amplifica a crise de natalidade russa. Foto IPA via BBC. O demógrafo
Alexei Raksha diz que do início a medida teve o efeito desejado. Mais crianças nasceram. Isso, junto com o boom da imigração de ex-repúblicas soviéticas, fez a população aumentar. No entanto, com o passar do tempo, a iniciativa foi perdendo eficácia, mesmo tendo sido entendido também a pais que tiveram um primeiro filho ou adotaram crianças. Mais recentemente, Putin anunciou a transferência de rendas mensais para a família de baixa renda com filho de até 17 anos. E em janeiro deste ano, ele encomendou mais propostas focadas no aumento das taxas de natalidade. Mas ele constantemente ressalta sua visão de que a população não tem crescido bastante para criar o que considera uma Rússia forte. As medidas que adotamos em meados dos anos 2000 tiveram um efeito positivo na demografia. Chegamos a um estágio de aumento natural e por isso agora temos mais crianças nas escolas. No entanto, novas famílias estão sendo criadas por gerações pequenas dos anos 1990 e a taxa de natalidade está caindo novamente, disse ele no mesmo discurso de Estado da União de 2020. Esse é o problema principal do atual período demográfico da Rússia. A taxa de natalidade agregada, que é indicador-chave mostrando o número de filhos por mulher, foi de apenas 1,5 em 2019. Segundo estimativas, isso é pouco ou muito. Não é suficiente para o nosso país. É parecido ao índice de muitos países europeus, mas não é o suficiente para a Rússia, declarou Putin na ocasião. De fato, a queda da natalidade é uma consequência típica do desenvolvimento, traz dilemas a vários países do mundo. Em 2021, cada mulher daria à luz, em média, 2,3 bebês em comparação com 5 bebês em 1950. Até mesmo o Brasil já tem taxa de natalidade inferior a 2,1 filhos por mulher, que é um nível mínimo para repor a população que morre. É um cenário que tem despertado debates globais a respeito de como o sistema de saúde e previdenciário social vão sustentar um número crescente de idosos com uma população em idade produtiva que não para de encolher. Guerra da Ucrânia e pandemia de Covid. Mas a Rússia tem tido desafios adicionais. Os demógrafos ainda estudam-se e como a guerra com a Ucrânia vai afetar a natalidade russa. Por enquanto, o conflito com seus desdobramentos sociais e econômicos tem tido pouco impacto direto na taxa de natalidade russa, mas existe sim a preocupação de que a guerra agrava a crise demográfica ao menos no curto prazo, e não só porque a estagnação econômica causada pelo conflito pode desestimular russos a terem filhos, mas porque as mortes das frentes de batalha diminuem a quantidade de homens em idade reprodutiva. A Rússia não divulga quantos soldados perdeu na guerra. O serviço russo da BBC já identificou 22.600 homens que foram mortos em combate. Dados levantados pela revista britânica The Economist estimam que o total de mortos pode ser de até 250 mil soldados russos até agora, embora não haja confirmação oficial disso. Além disso, a guerra provocada o maior êxodo de russos na história recente do país. Algumas estimativas apontam que mais de 1 milhão de pessoas deixaram a Rússia. São principalmente homens jovens que foram embora do país para não serem convocados do combate. Em contrapartida, a guerra fez a Rússia receber um influxo de quase 3 milhões de refugiados vindos da própria Ucrânia. Eles talvez acabem sendo incorporados à população e tenham filhos, mas até o momento só algumas centenas de milhares deles viraram cidadãos russos. Outros acontecimentos recentes que agravou a crise demográfica é a pandemia. Oficialmente foram 388 mil mortes por Covid na Rússia, mas muitos especialistas e estatísticos acham que o número real deve ser muitas vezes maior, já que a Rússia foi um dos países mais duramente afetados pela doença. E por quê? Especialistas apontam uma combinação de problemas, principalmente dois.
uma condução errática de políticas públicas e uma vacina lenta, já que muitos russos viam com ceticismo a vacina local, a Sputnik. A The Economist estima que o excesso de morte na Rússia entre 2020 e 2023, ou seja, mortes que não teriam acontecido se não fosse a pandemia, chegou a 1,6 milhões de pessoas. É um número comparável ao dos Estados Unidos, que tem uma população mais de 2 vezes maior do que a Rússia. Juntamente isso com as mortes da guerra e o êxodo recente de russos, chegaram à cifra mencionada do início da reportagem. A Rússia pode ter ficado nos últimos anos com até 2 milhões de pessoas a menos. Todo esse quadro criou o que economistas chama de pesadelo populacional que tende a continuar a assombrar Vladimir Putin nos próximos anos.